Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gostaria aqui de meditar na palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Salmos, Salmo 91. Diz assim o primeiro versículo aqui, para nós darmos início. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem setas que voem de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Pensa num texto muito bacana, bonito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teus pés em pedra. Pisará o leão áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Eu o livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. Dali abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pensa que passagem maravilhosa é essa. Você já parou para meditar? Essa passagem aqui, ela traz um refrigério para a nossa alma e um refrigério para a nossa vida. É um dos textos que nos fortalece só na sua leitura. O texto dá um enredo mostrando que acima de todas as dificuldades existe um Deus que pode todas as coisas, que faz todas as coisas. Eu não sei quem está me ouvindo. Eu não sei quem está me assistindo. Mas uma coisa é certa. Deus está no controle. O texto começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Prestou atenção? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você tem a certeza, você está sobre a sombra do Todo-Poderoso. Por que você está sobre a sombra do Todo-Poderoso? Porque todas as dificuldades têm chegado e têm batido à tua porta, mas Deus está te amparando, está te protegendo. Quando Deus protege, as coisas vão bem. Pode olhar para você ver que a sombra do Onipotente descansará. Quando você está tirando o seu momento de lazer, a sua hora do almoço, ou pode ser até um piquenique, um lazer com a sua família, sempre você vai procurar uma árvore para descansar sobre ela. Ali, aquela é uma sombra, uma proteção do sol, entendeu? Armar uma rede. E aqui o salmista traz-nos a ideia de que esta sombra traz descanso. Enquanto Deus estiver olhando para você, você tem descanso. Essa é a revelação do texto. Você tem descanso. Você tem proteção, e o texto consegue nos dizer claramente qual é a virtude
virtude deste poder que está sobre nós, a sua sombra nos amparando. E dá um exemplo para nós, a Bíblia, sobre a sombra que ali estava sobre o povo de Israel, que 40 anos caminhando no deserto, aquela sombra do dia, tinha uma sombra de dia, porque o sol era causticante. Ninguém iria aguentar passar pelo deserto, passar pelo sol escaldante, mas a sombra de Deus estava ali. Era o próprio Deus indo na frente, fazendo proteção, dando segurança, dando descanso, porque debaixo da sombra há descanso. Oh, aleluia, que texto maravilhoso! Não vai dar para concluir tudo nesses poucos minutos que me foi entregue, mas saiba que a proteção de Deus está sobre tua vida. Não dê ouvido para os à toa, para os ateus, né? Os ateias, os ateus, os à toas, seja lá qual for, porque há um Deus que controla e que governa. Entendeu? Que controla e que governa. E tudo está no seu domínio, tudo está no seu controle, no seu comando. O texto diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o meu Deus. Em primeiro lugar, Ele é Deus. Quem criou o sol? Deus. Quem criou a terra? Deus. Quem criou o mar? Deus. Quem criou tudo que existe é Deus. O homem não cria nada, ele descobre. Para começar, o primeiro alfaiate que existiu foi Deus. Deus ensinou e explicou para o homem só se aperfeiçoou. Ensinou eles estavam nus. E Deus ensinou eles a coser, a fazer roupas. Pode ir lá, no texto que você vai ver. Deus ensinou. Deus ensinou o homem a trabalhar com ouro, trabalhar com ferro, trabalhar com gado. Deus ensinou, está na sua palavra. Foi Deus que deu o espírito de sabedoria. E esse espírito de sabedoria tem percorrido toda a humanidade e ali tomando conta do homem e da mulher para que ele venha ter sabedoria, conhecimento para fazer, desenvolver aquilo que já está lá no céu, aquilo que já tem uma criação, aquilo que já existe, tudo, a medicina, todas as áreas que existem, partiu de Deus. Ele é o dono do conhecimento, Ele é o dono da sabedoria, Ele que dá inteligência para o homem. Aqui diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro, você sabe que é armadilhas, são arapucas. O ser humano, se ele não tiver sabedoria, se ele não tiver conhecimento da palavra de Deus, conhecimento que existe um Deus que controla, que governa, ele será enlaçado pelas armadilhas do dia a dia, pelas as armadilhas do cotidiano. Porque a vida, ela está aí, só que a gente tem que saber viver, tem que saber proclamar uma vida sadia, saudável, na presença de Deus. E você nunca vai encontrar um texto na Bíblia dizendo que nós devemos fazer o que é mal. Não, sempre o bem. Ah, mas tem texto lá que o pai sacrificou o filho, que é Abraão, né? Não sacrificou. A crença de Abraão naquele tempo era de sacrifício, mas Deus mostra para Abraão que não precisa de sacrificar o filho para servir, só precisa andar com fé, com esperança, com confiança, porque é um Deus que tudo pode fazer. Então todos os relatos, você vai ver que há relatos, entendeu? Só que são propósitos que não deram certo, propósitos que não trouxeram edificação nenhuma. Ah, mas tem isso, tem mais aquilo. Então presta atenção no texto.
O próprio Jesus deixa claro para nós: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus é vida, é conhecimento, é sabedoria. Se o homem não tiver a presença de Deus, não tiver o conhecimento, a sabedoria, porque o conhecimento e a sabedoria vem de cima. Não vem de curso, não vem de nada, vem de cima a sabedoria. Eu conheço homens que têm curso e não sabem nada. E conheço homens que não têm curso e sabem, porque tem a sabedoria que vem do alto. E o texto diz que nem só de pão viverá o homem. Então, quer dizer, pode ter sabedoria, mas não vai ter alimento. Então tem que ter a sabedoria de Deus para poder saber. E qual é a sabedoria de Deus? É a palavra de Deus sobre o homem. O haja, aleluia, esta palavra maravilhosa, saber que há um Deus que domina, que rege todos os ambientes. É um texto maravilhoso, porque esse texto mostra para nós o quanto nós somos frágeis. Se você atrasa 1 minuto, é porque o próprio Deus está permitindo este atraso para te livrar de um assalto, para te livrar de um acidente, para te livrar de algo mal. Se aquele emprego não deu certo, é porque o Senhor está te livrando daquele problema, te livrando daquela empresa, te livrando daquela pessoa. Se aquela pessoa não compareceu ali naquele momento, é porque não vai dar certo, é porque Deus está te livrando. Nós temos que entender o que Deus precisa de nós. Então, tá tudo aqui na palavra, não tem que ficar de besteiras. Pessoas perdem tempo falando de B, falando de C, perdem tempo falando de disso e daquilo e brigando. Só existe uma coisa na fé. A fé, só existe uma coisa: Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa confiança. O texto diz assim que, primeiro, Ele é Deus. Segundo, é o refúgio, sabe? É o nosso refúgio. Meu Deus, que palavra forte. É a nossa fortaleza. Só vamos encontrar fortaleza em Deus, porque Ele criou. Olha a fortaleza, o homem está aí brigando e lamuriando, mas logo, logo virará pó. Logo, logo virará cinza. Mas só com a permissão de Deus você pode ter a vida eterna. Só com a permissão de Deus você pode ter a salvação. Aleluia! Então, essa salvação, essa vida eterna, só Deus pode dar. Só Deus pode dar a vida. Só Deus pode determinar todas as circunstâncias da nossa vida. Só Deus. O texto segue aqui, que eu já vou terminar a minha oportunidade. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Entendeu? Então, cuidado. Sabe o que é crença? Crença é saber que nós acreditamos e cremos em algo. E eu creio, eu acredito em Deus. Então, por que eu vou parar para olhar para a vida de fulano, para a vida de cicrano? São todos imperfeitos, são todos homens, sujeitos aos mesmos procedimentos, entendeu? Fala do padre, fala do pastor, fala do macumbeiro, fala do feiticeiro, fala do... O problema é de cada um. Eu creio na palavra. Você crê na palavra? Então vamos partir de hoje falar da palavra. O inimigo tem ganhado território com picuinhas, falando da igreja, falando de governo, falando disso, mas da palavra não está ganhando. Nós, como pregadores do evangelho, palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, palavra de Deus. Pode olhar nesse texto aqui, você não vai ver falando de igreja, não vai ver falando de irmão, não vai ver falando de nada. Está falando do poder redentor, do poder salvador, do poder que é manifesto, que é o poder de Deus. Aqui, o poder de Deus te dá proteção, o poder de Deus te dá sombra,
para descansar. O poder de Deus faz você ter refúgio. O poder de Deus faz você ter fortaleza. O poder de Deus faz você confiar. Porque às vezes você está pensando até em desistir, em parar e desanimar. Mas há uma confiança. Porque você acredita, porque você confia, porque você deseja e almeja a esperança que vem do alto. E essa esperança só vem de Deus. A partir do momento que você der atenção à palavra de Deus, a tua vida vai melhorar. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não está dizendo aqui que Deus é um bicho, é um animal, que Deus é uma galinha, uma ave, não. Está dizendo que o mesmo cuidado que um animal irracional ele tem com os seus filhos, Deus tem muito mais. Deus está acima de qualquer conjectura humana. Deus está acima de qualquer propósito humano. Quer um exemplo aqui? Eu sempre falava para os meus filhos, cuidado, não atravesse a rua correndo. Eu sempre falava para os meus filhos, cuidado, não passe em perto de um mato, perto de algum capim, em algum lugar que é escuro. Não passe, não ande, não fique lá. Então sempre teve essas orientações, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Só que eu nunca tive a capacidade de parar e explicar para eles, se atravessar correndo a rua, pode ser atropelado, pode isso, se passar por um caminho escuro, isso, pode ter um assalto, pode ter alguma coisa. Eu nunca expliquei isso. O nosso Deus também é da mesma forma. Ele quer que nós andamos pelo caminho da alegria, pelo caminho da paz, pelo caminho do regozijo, mas Ele não vai te dar explicações, porque lá na frente há perigo, lá na frente há alguma coisa que vai lhe tirar o foco. Então o nosso Deus está te ordenando, te alertando, dizendo, confia, acredita, eu sou a tua fortaleza. No momento de dificuldade, eu estarei contigo. Que texto maravilhoso, né? E o texto segue, não temerás, que texto lindo, espantos noturnos. Tem medo da noite? Não precisa ter medo. Salmo de número 30, versículo 5, a ira do Senhor dura só um momento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que quer dizer isso? Noite significa momentos de dificuldade. Você está passando por alguma dificuldade, tá? Saiba que o Senhor está contigo. Não temerás o espanto noturno. O Senhor está contigo. Está dizendo, não temas, não tenha medo. Eu estou contigo. Aleluia. Nem setas que voem de dia. Sabe? Nas setas eles colocavam uma essência que era venenosa. A hora que atingisse o inimigo, aquela seta inflamada, que a própria palavra diz, né? Ela ali neutralizava aquela pessoa e até levava a óbito. Então aqui diz, nem setas que voem de dia. Aleluia, não vai te atingir, porque você está protegido, está sob a sombra do Altíssimo. Tá bom? Deus abençoe e nós continuaremos no próximo capítulo, se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.